Olá pessoal, tudo bem? A gente já vive há tanto tempo alguns choques institucionais, alguma batalha entre os poderes que as pessoas às vezes se acostumam com a situação, né? Na última semana, muita gente assustou aí sim com um momento em que houve uma batalha de notas entre as Forças Armadas e a CPI de um lado, o Supremo Tribunal Federal e o presidente, uma carta da CPI para o próprio presidente que respondeu de uma forma chula e tal, dizendo que não vai responder nada sobre a CPI, mas nada disso preocupa tanto quanto as declarações do presidente a respeito das eleições de 2022. Preste atenção, o presidente ontem disse que se as eleições não forem limpas, não haverá eleições no Brasil. A grande questão é, quem define que uma eleição é limpa ou que ela não é limpa, né? Normalmente no Brasil é o Tribunal Superior Eleitoral. O presidente não acredita no TSE, tanto é que está dizendo que as urnas eletrônicas que o TSE utiliza não são confiáveis. Ele também não acredita no STF, né? Ele tem batido nos ministros do STF e vários dos ministros do STF compõem o TSE. E também o Congresso Nacional, que poderia aprovar o voto impresso e que parece que não vai aprovar, também não será quem dirá que as eleições são limpas ou não, né? Já que o Congresso Nacional não vai mudar o sistema e o presidente diz que não acredita nesse sistema, ele também não considera que o Congresso Nacional é uma instância para dizer se as eleições são limpas. Então, quem é que vai definir se é limpa? É o próprio candidato? É ele que vai decidir se as eleições são limpas ou não? E se ele não considera limpas, ele não vai aceitar o resultado? Ele disse isso essa semana, que o lado dele pode não aceitar uma eventual derrota. E como é que fica nessa situação, né? A gente vive uma situação como viveu a Venezuela, que tem um presidente que se recusava a sair do poder e um outro presidente que se declarava presidente, né? Lembra da história do Maduro, do Guaidó, e uma guerra civil nas ruas pelo controle do poder, etc e tal. Bolsonaro foi eleito prometendo não transformar o Brasil numa Venezuela, mas nesse debate eleitoral a gente está cada vez mais parecido, né, com os venezuelanos. E é uma preocupação muito grande porque a gente está há 1 ano e 3 meses das eleições e já está com essa tensão toda. Imagina quando estivermos dentro da campanha propriamente dita, né? Dentro mesmo do momento mais tenso da campanha, com acusações, com críticas, nesse momento a situação vai ser ainda mais preocupante. Então eu imagino que as pessoas precisam refletir nesse momento sobre a gravidade da situação, que ela não é tão simples, não é banal como as pessoas às vezes acham que é, né? Não é simplesmente um jogo de palavras, é uma preocupação muito grande sobre a discussão do resultado. E nos Estados Unidos nós tivemos isso, mas lá as instituições rapidamente neutralizaram aquela narrativa do Trump rejeitando o resultado das urnas. Aqui no Brasil não se sabe como é que vai ser, né? Principalmente porque a posição dos militares nos Estados Unidos sempre foi uma defesa direta e clara do processo democrático. Aqui no Brasil os militares estão cada vez mais umbilicalmente ligados ao governo, né? Essa nota a um membro da CPI é uma clara e evidente, né, manifestação nesse sentido de que os militares estão ligados politicamente ao governo de toda maneira. Houve uma troca nos comandos das forças, não houve punição ao Eduardo Pazuello, que foi num evento político, né, desrespeitando completamente o regulamento do Exército. Então há enorme preocupação sobre o futuro e principalmente sobre as eleições no Brasil. Acho que é o momento da sociedade civil, da classe política como um todo, de um modo geral, colocarem essa questão de forma muito clara e definitiva de que quem quer que vença as eleições tem que aceitar o resultado, que não vai haver possibilidade de ruptura nenhuma, porque isso é o que afugenta investimentos, torna o país instável, com fome, a gente vê isso, a pobreza nos outros lugares e, obviamente, um Brasil, um país que quer ser sério, não pode aceitar, principalmente há tanto tempo longe das eleições, já declarações e recados como este, que não vai aceitar o resultado. Vamos ver o que acontece daqui para frente, mas como eu disse, a sociedade não pode simplesmente ficar calada para ver o que acontece em 2022, para ver se o presidente vai aceitar ou não o resultado lá em 2022. Um abraço para vocês e até mais.